Você sabia que para começar os seus investimentos, você precisa saber de alguns pontos básicos extremamente importantes? Se você quer saber quais são eles, me acompanha aqui, eu sou o Jacó e esse é o canal Meu Trade. Como deve ser o pensamento do investidor iniciante? Pois é, essa é uma pergunta de prova que deveria cair no ITA, né, ou na FUVEST em São Paulo. Como é que tem que ser a cabeça do investidor iniciante? Primeiramente, para eu investir tem que ter dinheiro. E se eu estou cheio de dívida, como é que fica? Embaçado demais. E aí eu trago para vocês um ditado que minha falecidinha mãe falava muito, que é: a desculpa do cego é a muleta. Porque a desculpa do cego é a muleta. Ele não tem a cegueira por N fatores naturais ou externos. A desculpa dele, ele só é cego porque usa muleta. Eu não tenho dinheiro porque eu gasto demais no cartão de crédito. Eu não tenho dinheiro porque eu mereço ir no cinema. Eu não tenho dinheiro porque eu mereço o melhor computador que pode existir. Então eu sempre vou merecer e eu não tenho dúvida disso. O problema é a prioridade. Será que isso realmente é a sua prioridade? E será que essa é a melhor sementinha a ser plantada para colher no futuro? Então isso você não pode deixar para depois. Isso é já. Tudo que tu deixa para depois fica, procrastina, e aí a gente não precisa de livro de autoajuda para dizer que nós não devemos procrastinar, e sim colocar as coisas na hora, a fim de que a gente não precise ter desculpas para investir depois. O cartão de crédito, é claro que a gente vai pagar depois, eu sei que você não vai se enrolar com isso. Agora, 300% de juro ao ano, vai ser difícil tu mudar de patamar. Então, em vez de receber 10, 15, 20% ao ano nos seus investimentos, ou que, por exemplo, você tenha feito um pontinho de dólar positivo no mês, e aí tu já recebeu aí mais de 30% líquido, né? É engraçado, Jacó, para aí, como é que é isso aí? Não se preocupe com isso, veremos nos próximos capítulos jacosais, mas o importante é que tu tem que mudar o teu mindset. As dívidas têm que ser abolidas. E como é que eu vou fazer isso, Jacó? Para aí. Pessoal, como é que eu comecei? Para quem já nos acompanha, eu era cabo velho da base aérea. Né? Então eu vendia consórcio, eu vendia perfume, eu trabalhei de segurança, eu trabalhei de garçom, num casamento, em festas, em um monte de coisa. Porque eu precisava de grana. Né? Eu era muito bom de gramática e me mandava legal, eu fazia faculdade de letras, português e inglês, eu dava aula de conversação. O meu inglês não é o the best das galáxias, mas para o iniciante e para o intermediário, a conversação era maravilhosa, ensinei muita gente e foi onde eu conseguia fazer um trocado. Agora, assistindo a novela, assistindo todos os seriados de Netflix e passando o dia inteiro tomando um chimarrão, um tereré, uma cervejinha, isso não vai mudar a tua condição financeira. Então tu precisa fazer isso já, traçar a estratégia, lápis e papel na mão, e o que é que você vai fazer para juntar grana? É tricô, é crochê, é vender coisas, vai ver catar-lata e vender, não interessa, dá teus pulos, saci. Precisa fazer grana, vai renegociar, vai até o banco. Banco, é o seguinte, eu tô sem grana, o que dá para fazer? Não dá para fazer. Bom, então deixa torar, fala isso pro teu gerente, deixa torar, vai para a justiça, daqui 2 anos a gente conversa. Eles vão te ligar e vão te fazer uma proposta. A mesma coisa nas lojas. Né? Eu quero pagar, não, é tanto de juro. Bom, se é esse juro exorbitante que vocês vão fazer, na justiça, a gente vai ver isso na justiça, não tem problema, não pode acontecer de um juro ser maior de 3, 4% ao mês, e os caras botam isso goela abaixo porque sabem que o pobre paga, e olha a palavrinha, pobre, o pobre é uma circunstância em que tu se encontra, não é um estado mental, a não ser que tu se deixe dominar pelos pensamentos, né? Então se tu só ganha e gasta, eu vou dar um exemplo para vocês. Olhem para muitas pessoas que conseguiram lograr êxito num concurso público, começaram a ganhar muita grana e hoje estão lascados de novo, porque ganha mais e gasta mais. Não vai adiantar. Então o mindset que tem que mudar para tu começar a ser um investidor. Jacó, quanto eu vou ganhar
se eu começar a investir, se eu começar a operar na bolsa de valores, se eu botar no fundo de investimento imobiliário, quanto que eu vou ganhar? Primeiramente, olho grande só serve para criar remela. Então, as grandes porcentagens, aquela coisa que todo mundo agora virou moda, né? O pessoal, todo mundo está falando do exemplo de Magazine Luiza, né? O Magalu 3 lá que subiu 300%, e 1000%, e zilhões por cento, e todo mundo ficou rico, mas ninguém comprou. Tá? E aí o pessoal quer te vender a ideia de que tudo é zilhões por cento. Realmente, a Bolsa de Valores tem uma porcentagem absurda para os dois lados, para o ganho e para a perda. Tô te dando a real, tô te dando o papo reto. E é o que acontece. Então, para que a gente possa otimizar isso, e tu começa a aprender a ganhar, sabe o que acontece? O olho fica maior ainda. E aí, esse camaradinho aqui, ó, Alexander Elder, no Aprenda a Operar no Mercado de Ações, ele faz uma menção fantástica com uma coisa que eu tenho certeza que você já ouviu falar. Alcoólicos Anônimos. Alcoólicos Anônimos. Por quê? Porque o que o alcoólico anônimo faz? O alcoólatra, ele, quando ele começa a se tratar, ele nunca se cura. Nunca é uma palavra muito forte, mas ele não se cura da bebedeira. Ele não bebe hoje. Hoje ele não bebe. Então é a mesma coisa, gente. Quando tu está operando na Bolsa de Valores, tu não pode ser um cachaceiro. Né? Tu vai falar, eu quero fazer 5 pontos no dólar, eu quero ganhar R$1.000 no índice, eu quero comprar Petrobras porque caiu lá a barragem de Brumadinho, então eu vou entrar comprado, vou vender minha casa. Toda vez que tu for operar por euforia, que tu for fazer investimento com euforia, a probabilidade de tomar um taco de beisebol na nuca é muito grande. Então, o investidor, ele tem que saber o tempo de crescimento da sua plantinha. É o que o agricultor faz com o tempo de maturação da sementinha que ele plantou. A soja demora o seu ciclo natural e a época de passar não só os insumos na terra, mas passar também o agrotóxico, porque é necessário, cuidar do plantio, tudo aquilo é um tempo de crescimento. Então, para que isso possa acontecer, não procure 1000%. É muito mais fácil você crescer ao longo do tempo, trazer o tempo ao teu favor, fazendo com que ele te traga os benefícios dos juros compostos. Dia a dia, mês a mês, tu vai trazer o teu tijolinho. Todo grande castelo iniciou pelo primeiro tijolo. Então, quando tu começares a fazer o teu castelo, sempre pense, hoje eu fiz o meu primeiro tijolinho. A mágica dos juros compostos. Eu sei que você já sabe sobre isso. Agora, saber sem ação é conhecimento nulo. Não adianta eu saber alguma coisa se eu não coloco em prática. Não adianta eu saber que o leite, quando está fervendo, ele pode derramar. Se eu coloco ferver o leite e saio passear, quando eu volto vai derramar. Eu já sabia que isso podia acontecer. Eu sei que os juros, e eu sei também que você sabe que os juros compostos ajudam muito. Porém, se tu não começar, mesmo que seja pequeno, toda grande jornada inicia pelo primeiro passo. Se você não der o primeiro passo, como, eu quero sair de férias, vamos para a Europa? Vamos, beleza, que país? Eu preciso saber que país para comprar passagem. Eu preciso saber que época do ano, se a temporada está mais alta, o preço do dólar, tudo eu preciso saber. Eu preciso saber os procedimentos do passaporte. Então, se eu não me preparo para poder ter essa primeira jornada, eu não vou conseguir me divertir lá. Pelo contrário, e a mesma coisa na nossa vida financeira. Se eu não consigo me preparar para que os juros compostos venham me ajudar, eu nunca vou colher essas benesses. Então vamos lá. Por exemplo, tem uns troquinhos aqui, ó. Tem uns troquinhos de picolé aqui. Vamos lá. Muito sofrido, eu vendi picolé. Vamos lá, eu vendi picolé, consegui geladinho, eu não sei como é que chama aí na sua cidade. Juntei R$50, limpinho. Ok, eu botei em fundo de investimento imobiliário R$50. Foi o que deu, não dava mais, mas eu comecei, eu dei o meu start. O Jacó já me disse até como é que olha no gráfico o fundo de investimento imobiliário para a hora certa de eu pegar ele em baixa. Então eu vou guardar meus R$50, vou olhar no gráfico quando é que ele está fazendo um fundo e lá eu vou colocar o meu 50. Em vez de eu depositar no dia 1º, eu vou depositar no dia 16, 17, 18, quando o Jacó me ensinou no gráfico lá. Beleza, botei meu 50. No outro mês, veio mais 50.
Só que quando este 50 se encontrar com este 50, esse camaradinho aqui, ó, veio de grátis, ele veio caindo do céu. Pum, juntou. Então, você trabalhou por este, você trabalhou por este, e esse aqui, o dinheiro está trabalhando por você. É pequenininho? É, mas ele não viria só você trabalhando. Então, agora são como se fossem duas pessoas trabalhando. Você que fez este, e este camaradinho é a segunda pessoa trabalhando para ganhar esse aqui. Então, no outro mês, você vai ganhar mais um. E aí, vem mais outro caindo. E assim sucessivamente. Você não pode simplesmente dar as costas para o dinheiro e fazer assim. Se você for grosseiro com o dinheiro, ele vai ser grosseiro com você. Então, você tem que tratá-lo bem e fazer com que os juros compostos venham para o seu lado. Então, muita gente tem medo da Bolsa de Valores. Ah, a Bolsa de Valores cai. Pessoal, que bom, porque a gente costuma ter um jargão na Bolsa que fala: sobe de escada e desce de elevador. As quedas são muito mais rápidas para a gente ganhar grana. E eu e você podemos operar as quedas na Bolsa de Valores. Então a gente não precisa ficar pensando só na empresa que subiu muito e tenho medo. Não, a gente entra vendido e consegue ganhar. Isso a gente vai explicar mais para frente para vocês. Não se preocupe. Mas quando tu fizer esse dinheirinho, ó, vai te ajudar nos juros compostos, sempre abastecendo, abastância, né? É quando tu consegue ter um patrimônio que tu consiga se manter e ele se autogerir, para tu poder viver numa vida mais tranquila. Então, isso é importante, traga os juros compostos. Pegou mais 100 reais, mais 100, mais 100, se fosse juros simples, uma soma aritmética simples, 10 vezes de 100 reais, nós teríamos 1.000. Ok, que é mais ou menos o que a poupança vai fazer contigo. Então saia da poupança e, por exemplo, um fundo de investimento imobiliário, que 10 vezes de 100 reais vai te dar 1.100 reais, 1.200 reais ao longo desse mesmo tempo, quiçá mais do que isso, dependendo do fundo. Então, sim, faça o dinheiro trabalhar para você, porque o caminho vai ficar muito mais fácil. Bora trabalhar? Jacó, como é que é o ganha e perde na bolsa? Porque eu tenho medo de perder na bolsa. Sim, perde, ganha e perde. Eu vou te mostrar aqui um print de uma operação minha. Não sei se o foco tá bom aí, mas esse é o printzinho de uma operação que eu ganhei 103 mil reais. Então, Jacó, então tu é um multimilionário. Mas eu te mostrei um ganho e as perdas. Sim, elas acontecem. Perdas de 30 mil, 20 mil, 15 mil, e isso quando a gente bate pesado. Então, Jacó, mas então as perdas são... Pessoal, ganha-se e perde-se em qualquer profissão. O motorista de aplicativo, quando ele paga o IPVA, quando ele paga o seguro do carro, quando ele paga o aluguel, quando ele enche o tanque, é a perda dele, que a gente chama de loss. O advogado, quando ele perde uma causa e ainda coloca todo um escritório para ter uma dívida mensal com secretária, internet, é a perda dele. Então, o médico perde um paciente numa sala de cirurgia, é a perda, sem falar na perda financeira que ele tem no consultório, para gerar um lucro depois. Então, a Bolsa de Valores, tire da sua cabeça essa coisa, esse medo, essa crença limitante, ou que muita gente usa de muleta, né? Não, eu não vou para a Bolsa porque perde. Toda profissão perde. Tem pedreiro que sobe um muro e choveu e o muro cai. Toda profissão perde. A nossa, simplesmente nós temos que ter maiores ganhos do que perdas. E a coisa é um tanto quanto simples. Quando nós estamos perdendo, tu corta a perda rapidamente. Agora, quando estamos ganhando, nós fazemos uma realização parcial para tirar o nosso risco e deixa subir, deixa embora. Nesses meses, nesses dias, a gente ganha muita grana, mas é desproporcional a quaisquer outras profissões mundiais. É grana forte. Agora, quando for perda, tiver ruim, tiver estranho, corta o mal pela raiz. Jacó, quanto eu preciso para começar a operar na bolsa? Bem, veja bem. Sabe quando o cara fala veja bem, porque ele vai enrolar, né?
Não, veja bem pelo seguinte, não, independe do valor. Muita gente tem essa dúvida, né? Do milionário ao bem falhadinho do din-dinzinho, né? Por que que tem essa dúvida? Porque ele não sabe gerir, ele não sabe administrar o próprio dinheiro parado, que dirá em ativos, em bolsa, em fundo de investimento imobiliário. Então, quanto que precisa? Não tem limite mínimo, querido, nem máximo. Então, como assim, Jacó? Eu sei que uma ação de Petrobras custa quase R$30, né? Querido, é o seguinte, tu precisa de constância. Constância, não lembra do cofrinho que sem querer, lá pelas tantas, ele está pesado de tanta moeda? Porque constantemente está pingando uma moedinha ali. Então a mesma coisa nos teus investimentos. Você tem que ter sequência, tem que ter constância. E por que eu estou repetindo muito nessa palavra? Porque ela é o segredo. Não precisa você ler um livro de autoajuda para te dizer que tu precisa ter constância nos teus investimentos. Porque se tu colocares um dinheirinho, seja lá, por exemplo, tem uma operação minha aqui, que para quem está nos acompanhando, feita com um mini contrato que custa R$25 e foi feito R$100 com um mini contrato de R$25. Então é possível fazer 400%, Jacó? Bom, possível vai depender do teu nível. E isso prova que com R$25 tu já consegue operar um contrato de... Não é isso que eu estou dizendo para tu fazer, é que é possível. Então, tanto no investimento de fundo imobiliário, na bolsa de valores, não há investimento mínimo. Você tem que tirar o bundão do sofá e começar a economizar para poder fazer o seu investimento. Não deixa para depois o que tu tem que fazer já. Sabe o que eu estou pensando? Para que serve o dinheiro? Sabe que existem muitas crenças limitantes, né? Que dinheiro não traz felicidade, é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que entrar no reino dos céus, ou, né, por causa do milionário. Então, pessoal, crença limitante a gente pode pensar pro resto da vida. E isso nos atrapalha muito de ganhar dinheiro. E quando nós temos algumas coisas já culturais, pré-programadas, nos intoxicando a mente de que a gente pode progredir, isso te tira o foco para tu saber o objetivo de para que serve o dinheiro. Então, dentro do teu planejamento, tu tem que ter em mente o que é que tu vai fazer com a grana. Porque plantando a sementinha num solo fértil, irrigando, cuidando, zelando, a plantinha tem que crescer. É regra, é lei da natureza. Não tem outra alternativa. Então, a hora que essa plantinha crescer, o que tu vai fazer com ela? Ela serve para deixar um patrimônio para os filhos? Ela serve para pagar a faculdade? Ela serve para tu viajar? Ou ela serve para um benefício pessoal de enxergar um número X? Eu quero ver 3 milhões na minha conta. Enquanto eu não enxergar 3 milhões, por que 3 milhões? Porque se eu tiver um investimento de 1%, vai me dar 30 mil por mês. Então, isso é um objetivo. Tudo tem que ter traçado aonde tu quer chegar para poder dar o teu primeiro passo. Se tu não sabe onde chegar, até ônibus errado serve. Então isso é importante para que tu não se perca. Mas por que, Jacó? Imagina o seguinte, tu faz um investimento, tu faz lá uma trava de alta em Petrobras e ela sai de 25 para 27. E esses R$2 numa trava de opção pode te representar praticamente 1000%. Aí tu imagina 1000% de 10 mil. Nossa, é um dinheiro para lavar égua. Pensa aí contigo quanto deu. Aí tu pega esse dinheiro, no outro dia tu bota ele no pau, porque tu não enxergou um objetivo para ele. Virou um dinheiro virtual. E aí a pessoa perde essa grana de novo. Joga em loteria, fazem qualquer coisa que o dinheiro não tem um retorno, porque ele não tem um objetivo. Então, para quem não sabe para onde ir, até ônibus errado serve. Pense nisso com carinho para tu saber qual é o objetivo que tu vai dar para o dinheiro que tu vai aprender a ganhar. Você já deve ter visto pelas redes sociais um textinho muito queridinho falando de uma conversa de um jovem e um senhor, onde o senhorzinho estava plantando tâmaras. E aí o cidadão falou, o rapazinho falou assim, por que você está plantando isso aí, essas tâmaras? Porque essa árvore só vai ser frutífera depois que o senhor já tiver morrido. Aí ele perguntou, pois é, se todo mundo pensasse como você, ninguém comeria tâmaras.
Então, isso é um paradoxo fantástico, porque ele nos remete à importância que o tempo tem na sua vida. E por que eu estou comentando isso? Porque muitas são as perguntas que nos chegam em relação a Jacó, quanto tempo uma pessoa média demora para aprender a operar na bolsa, para aprender a investir, para saber gerir o seu dinheiro? Bem, vamos lá. Não tem resposta. Pode ser na árvore de tâmaras, né? Ou pode ser numa plantinha que já nasce de um dia para o outro. Né? Então, assim, isso é muito... A Bolsa de Valores, eu costumo dizer, isso não é frase minha, tá? Isso é do mercado. É extremamente meritocrática. E isso essa palavra, eu acho ela fantástica, porque nós todos, como nação e como mundo, deveríamos ser mais meritocráticos. Tu vai ser recompensado maravilhosamente pelo teu desempenho. Não precisa depender da Dona Maria, não precisa depender do seu José, de alguém que te ajude, que não ajude. Não, é você, o mouse, a tela e o gráfico. Depois de aprendido isso, quanto tempo, Jacó, meu Deus, fala isso logo. Pessoal, em 3 meses, 6 meses, tu já vai saber o que fazer. Agora, diversos tipos de mercado, mercado altista, baixista, mercado nervoso, mercado indeciso, mercado sem volume, com muitas notícias políticas, e isso influencia diretamente nos nossos investimentos. Então, como que tu vai agir? Isso é com você. A gente vai te dar todo o suporte e vamos tirar as tuas dúvidas para que isso aconteça agora. 1 ano é um prazo maravilhoso para que a pessoa saiba como é que ela própria vai reagir em cima de notícias, em cima do mercado difícil e agir com tranquilidade quando é que ela tem que sacar o seu dinheiro, quando é que ela tem que depositar mais, quando é que ela vai ser arrojada. Então isso é extremamente meritocrático, de 3 a 6 meses para tu saber o que está fazendo, 1 ano tu saber com mais estabilidade como tu vai agir e 2, 3 anos para agir profissionalmente. Sabe o que é isso? Estou fortalecendo o meu antebraço. E por que eu tenho que fazer isso, Jacó? Para o momento que for necessário de eu, não sei, salvar a vida de alguém, eu posso ter a resposta rápida e a força necessária para que, quando aquela emergência acontecer, eu vou estar apto a responder. E o que isso tem a ver com as nossas finanças? Simplesmente tudo. Por quê? Porque na nossa vida sempre vai acontecer, porém não sabemos quando, alguma emergência. Seja algum sinistro no seu automóvel, algum problema de saúde familiar, um ente querido que nós perdemos, não sabemos, e por isso o nome tem emergência. E nesses momentos críticos, a gente está pirado na batatinha, não sabe nem como agir, é quando a gente mete os pés pelas mãos. É quando um simples agente de funerária te vende uma caneta por R$100, uma caneta do Paraguai que Deus me livre. Então isso faz com que a gente caia na cova dos leões. E para que isso não aconteça, você precisa ter um troquinho para não cair em armadilhas. Não cair... Que armadilhas são essas, Jacó? Por exemplo, empréstimos a juros abusivos, juros altíssimos, pagar qualquer coisa no cartão de crédito, isso vai te levar para o brejo. Onde tu tem uma vida linear e estável, ela passa a ter uma queda abrupta, uma queda terrível, e o teu rendimento, a própria condição mental que tu tinha estável, ela vai para o brejo. E tu vai depois precisar de anos para se reerguer e voltar ao patamar que tu estavas. Ao passo que, se tu fores prudente e tiver guardado, por exemplo, eu ganho meu R$1.000, ok? R$1.000, aí 50 eu boto nos meus investimentos, e 50, 30 que seja, vai para uma poupancinha, para uma reserva de emergência. Jacó, mas tem certeza que estou falando isso? 30? Por favor, faça as contas de quanto é 30 vezes 10 meses. É R$300. Faça isso vezes 10 anos, que essa emergência demore a acontecer. E mesmo que seja daqui 10 meses, você já tem R$300, onde antes nem sequer isso teria. Então é importante que tu sempre, isso tem que se tornar cultural nosso, como é para os judeus, por exemplo, que eles são uma entidade, uma cultura milenar
muito sábia em relação às finanças, e a gente tem que aprender isso com eles e botar na prática. Tenha sua reserva de emergência, porque isso vai salvar a tua vida financeira. É muito importante. É a dica do Jacó. Um abraço pro gaiteiro e um aperto de mão pro pandeirista. Jacó, como é que eu faço para ganhar bastante grana se eu não consigo nem ganhar um pouquinho? Deu ruim. Quando tu começa a dar o passo maior do que a perna, isso aqui acontece, ó. E acontece pesado. E é uma coisa que a gente não gosta, né? Algo cheira mal no reino da Dinamarca, porque algo está acontecendo fora dos limites naturais, se quer do aprendizado, de uma proporção de escalada, de finanças. Tudo isso, tu tem que respeitar a tua curva de crescimento e a tua curva de aprendizado. Como é que tu vai poder gerenciar uma simples operação de dólar, onde tu ganharia 1 ponto ou 2 pontos, ou perder 1 ponto e 2 pontos de dólar, que significaria você ganhar ou perder 10 ou 20 reais, se você já começar com 10 vezes mais do que isso, querendo ganhar 100 reais, querendo ganhar 1.000 reais. Olha o tamanho da perda. Entre você conseguir administrar diversas perdas enquanto você está aprendendo de 10 reais, ou diversas perdas de 1.000 reais. Então, enquanto você não for respeitoso consigo mesmo, e aí eu trago para dentro do nosso plano aqui de perspectiva de melhoria financeira, que você é o seu próprio gerente, enquanto você não souber ser o seu chefe, o seu gerente, o seu management, você não tem como ter um bom horizonte pela frente, porque tu sempre vai sair se sabotando. Diversas perdas grandes é o que o pessoal no mercado fala, é o cara que come como passarinho e faz o seu excremento igual ao elefante. Não tem conta bancária que aguente. Então você primeiro precisa aprender a ganhar pouco, porque os ganhos pequenos também inferem pequenas perdas ou oscilações pequenas. Você vai se conhecer, saber como é que você se comporta com isso, e isso é uma coisa muito singular, muito pessoal. Isso sequer o Jacó pode dar algumas dicas, e estou dando. Agora, você tem que passar. O bom peão só se conhece no estouro da boiada. Então, enquanto tu não passar por esses momentos, você não sabe como é que vai reagir. Então, por isso, você precisa primeiro ganhar um pouquinho, para depois ganhar o grande. Não tenta chegar já ganhando o grande. Primeiro passa pelo aprendizado, e eu estou sempre falando a mesma coisa. O primeiro passo de toda grande jornada começa pelo primeiro passo. Quem quer ganhar tem que correr risco. Não sabe brincar, não desce pro play. São coisas que a gente usa no cotidiano para te dizer, se tu quer ficar na estabilidade, bom, cruza os braços e não faz nada. Quer chegar em algum lugar, tu quer ter aquele carrão, tu quer ter aquele apartamento, tu quer ter aquela conta legal, tu quer cumprir aqueles teus objetivos e não depois de morto, tu tem que fazer isso já. E para isso precisa correr alguns riscos. O agricultor, quando ele bota 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões de reais da lavoura, ele está correndo o risco de amanhã vir um granizo e arrasar com tudo. E é terra arrasada. Não há o que fazer. Tem um jurinho que vai cobrir alguma coisa, mas ele vai passar uma ruim. Quem não lembra do goleiro Higuita, lá no estádio de Wembley, quando o jogo Colômbia e Inglaterra, há 20, 25 anos atrás, onde o Higuita, numa bola que ele seria facilmente defensável, ele faz um malabarismo e ele defende com os calcanhares pelas costas. Você que é novinho aí, que nunca viu, põe no Google. Fantástico. Ele correu um risco tremendo, mas é lembrado, ficou eternizado na história do futebol por aquela defesa. Então quem corre riscos, colhe, bebe água limpa, ganha, chega na frente. Imaginemos que todo desengonçado, todo sem jeito, o Usain Bolt tivesse desistido e não corrido os riscos que ele correu de passar por todas as intempéries dos treinamentos que ele ocorreu. Ele não teria batido os recordes dos quais ele passou. Se o Ayrton Senna não tivesse pedido para a equipe ficar além do tempo, molhando a pista, para que ele ficasse cada vez mais um expert
em correr em pistas molhadas, se ele não corresse aquele risco, onde a própria equipe dizia, você é louco, ele correu o risco sozinho. E hoje o Ayrton Senna é um herói reconhecido no mundo todo. Então isso faz com que os louros cheguem para quem corre riscos. Você decide, vai ficar sentadinho assistindo uma televisãozinha ou vai correr risco para chegar em primeiro lugar? Você decide. A importância do começar. Se eu não dou meu primeiro passo em, por exemplo, aprender defesa pessoal, eu quero aprender a me defender. Se eu não começar a fazer meus alongamentos, se eu não começar a descobrir os pontos de dor, aliás, coloca aí, faz aí na sua casa, aqui atrás do ouvido, da orelha, aqui tem um buraquinho, pressiona ele, é uma dor terrível. Aqui se tu colocar a mão por dentro da bochecha e erguer, dá uma dor terrível. Aqui embaixo, dói muito, baixar a clavícula aqui, ó, tu enfia os dedões abaixo da clavícula e puxa, não tem homem forte, Schwarzenegger, que não se dobre de dor. E isso faz com que tu comece pelos primeiros pontos de dor para saber fazer tua defesa pessoal. Jacó, o que isso tem a ver com dinheiro? Se tu não começar a colocar o teu primeiro tijolinho para construir a sua casa nunca ficará pronta. Enquanto tu ficar postergando, de depois eu vou aprender, depois eu faço um curso, depois eu compro um livro, depois eu leio, depois eu vou praticar, depois eu vou ver como é que faz para operar na bolsa, sempre vai ficar para depois. Comece agora, porque aí tu vai poder. Como foi nos seus estudos? Lembra quantos anos atrás, tudo que tu tem de sua sapiência hoje, você deve aos seus pais, aos seus professores, aos livros que você leu e às suas experiências empíricas e científicas. E isso só pode acontecer porque ela começou em algum momento. Então, o seu sucesso financeiro também depende de você começar. E é já, não é depois, porque o depois não inicia nunca. A importância da diversificação. Nós estamos melhorando no país como do terceiro e quarto setor, mas você sabe, eu tenho certeza que você tem um parente que é lá do interior, se não tem um parente já foi visitar alguém que está na roça, que tem uma chacrinha, alguma coisa, e também ainda, mesmo hoje, ainda sobrevive de lá. E o que a gente pode aprender nas finanças com o tiozinho, o vozinho que está lá na roça? Dá uma olhadinha se ele não tem um boi, uma vaca, uma cabra, ele não tem uns tomates plantados, um milho, uma mandioca, ele tem um hectarezinho lá de eucalipto. Já qual que isso tem a ver? A cabra e a vaca dá o queijo para hoje. O eucalipto vai dar uns trocados para daqui 20 anos. O boi vai ajudar a fazer o arado para poder plantar o milho. Então isso é diversificação e a gente pode aprender com a cultura das pessoas que nos ensinaram, que fizeram com que nós chegássemos até aqui, que pagaram os nossos estudos para que os nossos pais tivessem alguma coisinha e para que a gente possa estar aqui hoje, baseado em diversificação. Um grande player, UBS, Morgan Stanley, Itaú, ninguém coloca todos os ovos na mesma cesta. Não existe. Isso é coisa de noob, de iniciante, de leigo. E mesmo alguns professores, alguns cursos que te ensinam somente isto ou somente aquilo, cuidado, porque nada na natureza é 8 ou 80. As coisas são simbióticas. Essa simbiose faz com que a natureza cresça, evolua e as coisas interagem como uma engrenagem que passa a rodar mais forte quando tudo está sintonizado. Então, sim, você tem que aprender a colocar um troquinho em fundo de investimentos imobiliários. Sim, você tem que saber como é o funcionamento das ações de Petrobras, Magazine Luiza, Vale, Itaú, Ambev. Sim, você tem que saber alguma coisinha de poder operar contratos futuros, dólar índice. É importante para que você não coloque os ovos na mesma cesta, porque imagina a Dona Maria caminhando com todos os seus ovinhos, indo para a feira para vender os ovos e infelizmente ela toma um susto na esquina e tchulum, todos os ovos estavam na mesma cesta. Simplesmente não pode acontecer, porque tu vai ter que começar tudo de novo e do zero. Esta é a importância da diversificação. Um abraço do Jacó e até a próxima.
eis que quando está a Dona Maria fazendo um bolo bem gostoso, um bolo de chocolate, e ela colocou todos os ingredientes fantásticos, bateu tudo direitinho, colocou o forno, já estava pré-aquecido, o bolo foi para o forno, e o bolo começa a crescer, e aí o Jacó, muito ansioso, não sabe esperar a hora certa, não sabe que as coisas têm o seu prazo a serem cumpridos, não tem como condições psicológicas, ele quer olhar como o bolo está, ele vai lá e abre o bolo, abre o forno, e o bolo vira um chinelo. Por quê? Porque tem um prazo a ser cumprido. A importância do longo prazo para tudo, seja ele longo no seu devido quadrado, cada um no seu quadrado, é claro, um bolo vai ser muito mais rápido, mas o seu castelinho, imagina a pirâmide de Quéops lá no Egito, quantos anos, décadas ela demorou para ser construída. Então a importância de que você saiba respeitar os prazos em quaisquer searas. Você não se forma numa faculdade num dia para o outro, precisa respeitar os prazos. Então, tudo na vida tem o seu prazo. Você não conquista o amor de uma pessoa de um dia para o outro. Pode se apaixonar de um dia para o outro, mas conquistar o respeito e o amor de alguém é meses e anos. Ao longo do tempo, você cuidando da saúde, levando um chazinho quando está doente, segurando as pontas nos momentos ruins. Então, tudo isso é longo prazo. Não haveria de ser diferente tu esperares, por exemplo, como tivemos pessoas que lá na época o governo incentivou, não vamos entrar em questões políticas, mas incentivaram que comprassem Petrobras numa época que extremamente altos preços, Petrobras veio custar menos da metade. Mas olha o que o preço fez, o prazo fez, o longo prazo fez pelas ações. A Petrobras hoje praticamente está no mesmo valor, só que ela já distribuiu dividendos, já distribuiu juros sobre capital próprio e essas pessoas já estão no lucro. Então o longo prazo beneficia. Aliás, o Warren Buffett fala que o mercado financeiro é uma máquina de transferir dinheiro dos impacientes para os pacientes. E diga-se para quem não sabe, o Warren Buffett ele gira entre o segundo, terceiro, quarto homem mais rico do mundo e ficou desta forma respeitando o longo prazo na Bolsa de Valores. Então eu espero que você passe a partir de hoje encarar com mais carinho o tempo como seu amigo. Um abraço para o gaiteiro e um aperto de mão para o pandeirista.